Nesse final de semana vai rolar o UFC 305 na Austrália e a luta principal é defesa de cinturão do peso médio de Dricus du Plessis versus Israel Adesanya. Essa será a primeira defesa de título do sul-africano. Se o du Plessis vencer, defender o cinturão com sucesso, então ele está provando para todo mundo que é sinistro mesmo e merece ser campeão da categoria. E se o Adesanya vencer, ele estará fazendo história, ao conquistar o título do peso médio pela terceira vez. Apenas Randy Couture realizou essa façanha na história do UFC. Essa luta promete muito, Adesanya é o leve favorito, mas agora nós vamos dar uma olhada nos pontos que os lutadores irão trazer para esse combate e temos algumas coisas bem interessantes para discutir. Olha, eu confesso que o du Plessis é um cara que eu só comecei a prestar atenção depois que ele venceu um dos meus lutadores favoritos, o Robert Whittaker. E nessa vez eu achei ainda que foi sorte. Mas o fato é que o cara é realmente muito bom. Ele entra em quase todas as lutas como azarão, mas sai vencedor, sai vitorioso. Então temos que dar realmente o braço a torcer, porque o cara merece estar na posição de campeão nesse momento, pelo menos até sábado. Bem, no papel o Dricus vence, porque se nós analisarmos esse combate pela matemática, podemos dizer que o Adesanya perdeu para o Sean Strickland, o du Plessis venceu o Strickland, então o du Plessis vai vencer a Adesanya. Não é assim? Mas a gente está cansado de saber, de comprovar que o MMA quase nunca se resolve pela lógica. A Adesanya perdeu para o Strickland porque o Strickland é um especialista em lutar contra adversários que caminham para trás. Ele adora que o adversário lhe dê espaço enquanto tentam bater e sair. Esse é o pior jogo possível para se fazer contra o americano. Já o Dricus venceu o Strickland, apesar da decisão polêmica, foi porque o sul-africano fez um jogo para frente, tirando o espaço do americano e impedindo que ele trabalhasse com eficiência os seus melhores golpes, diretos de direita e chutes frontais. Então quer dizer que se o Adesanya anda para trás e o du Plessis anda para frente, o sul-africano tem tudo para vencer a luta. Teoricamente, sim, mas também não é assim tão fácil. Porque na realidade, o Adesanya naturalmente, se tiver naquela noite especial, como na maioria das suas lutas, ele tem um estilo de contragolpes e esquivas de cabeça que é praticamente o antídoto para o jogo do Dricus. Claro, isso falando em uma luta exclusivamente em pé. Mas mesmo assim temos algumas situações que são muito parecidas com o jogo do Sean Strickland. Por exemplo, o estilo esquisito. Esse estilo não convencional com muitas trocas de base, imprevisível e o mais importante, brigador. E aí um cara extremamente técnico como o Adesanya pode encontrar problemas contra esse tipo de jogo. Às vezes o Dricus consegue colocar golpes que chegam muito rápido sem o adversário prever, como aconteceu na luta do Robert Whittaker, que estava lutando muito bem, mantendo a distância, vencendo boa parte do combate até ser pego por um golpe muito rápido que o balançou. Um outro ponto parecido com o jogo do Sean, que o Dricus vai trazer, é a pressão na luta em pé. O problema da luta contra o Strickland que o Adesanya enfrentou foi o estilo fora do convencional, esse estilo imprevisível, e a pressão na luta em pé, pois o americano não para de andar para frente. E isso certamente será apresentado pelo atual campeão também, claro, com certas diferenças que podem influenciar muito o andamento desse combate, que eu já vou falar mais para frente, mas o elemento pressão, andando para frente de maneira imprevisível, utilizando muita troca de base, com um volume de golpes e tentando tirar o espaço do Adesanya, com certeza o Dricus vai trazer. Agora, dois elementos que diferem esse estilo entre o Dricus du Plessis e o Sean Strickland são esses aqui. O primeiro, as quedas, O sul-africano, além de ter um estilo não convencional, além de ser brigador, resistente, andar para frente, ele também tem excelentes quedas para acrescentar muito mais dificuldade ao adversário. Em muitos momentos, o tempo de entrada é perfeito, ele consegue descer o nível para valer no momento certo do ataque do adversário para derrubar. E essa parte, com certeza, será o plano, a estratégia número 1 do campeão. Inclusive, acredito que logo no começo da luta. Ele vai começar trabalhando a trocação, tentando encurralar a Adesanya perto das grades, para de repente tentar as quedas. E mesmo que ele consiga apenas um clinch na grade, o Dricus é muito agressivo nesse domínio, e se chegar no chão, ele continua com agressividade, não para de atacar um minuto. Ou ele busca finalizações, ou bate no ground and pound com bastante contundência. E não podemos esquecer que o du Plessis tem 10 finalizações na carreira.
e isso já acrescenta mais uma camada de perigo quando eles estiverem no chão. E o modelo de luta que o Dricus certamente vai poder seguir é o que o Jan Blachowicz fez, né? Por ser mais pesado, de uma categoria acima, ele não se intimidou tanto com os ataques do Adesanya e conseguiu se aproximar para colocar a luta no chão algumas vezes. E o segundo ponto que diferencia o jogo do atual campeão com o jogo do americano Sean Strickland é que ele expõe algumas aberturas para contragolpes e golpes de encontro. Porque enquanto ele anda para frente caçando o oponente, diferente do Strickland, que defende os golpes com a mão, com os braços e ombros, o Dricus, apesar de ter bons contragolpes, tirando a cabeça e colocando cruzada por cima, vez ou outra ele toma algum golpe duro do oponente. Então o risco de tomar um golpe de encontro ou contragolpe do Adesanya na média distância enquanto ele se aproxima é muito grande. Por isso a melhor estratégia para o atual campeão, e acredito que é o que ele vai trazer, é mesclar muito bem a luta em pé, o boxe principalmente, com o wrestling. Será muito importante o Dricus trabalhar o MMA completo nessa luta. Porque só no boxe o Adesanya terá a chance de marcar o compasso, né? Marcar o tempo dos ataques do adversário até conseguir colocar o seu contragolpe. Se for só quedas, também vai deixar o Adesanya sempre ligado e pronto para a defesa. Então a mistura dos dois elementos é que vai fazer a diferença para o campeão conseguir imprimir o seu jogo. Dentro desse mix de técnicas, o sul-africano também mostra um ímpeto muito forte até o final. Tem algumas lutas que parece que ele está acabando o gás, que iria diminuir o ritmo e ficar pelo caminho, né? Porque ele respira de maneira muito intensa pela boca e tudo mais, mas ele vai nessa pegada até o final com intensidade. Depois ele mesmo deu entrevistas que era porque ele tinha problema no nariz, que não conseguia puxar o ar com eficiência, então ele preferia respirar pela boca. Mas isso é perigoso, porque respirar pela boca deixa a mandíbula relaxada e tomar um golpe nessa região causa muito mais dano do que você estar com os músculos do rosto e do pescoço contraídos. Mas parece que agora ele resolveu esse problema. De qualquer maneira, até agora, o Dricus sempre mostrou ser muito resistente. Ele toma um golpe, até cambaleia, mas no segundo seguinte ele já está de volta na luta. Olha essa luta contra o Robert Whittaker. Ele toma os golpes, continua indo para frente. O Robert dominou na distância a maior parte dos rounds, aplicou queda, mas no final ele tomou essa queda aqui do Dricus. Então essa que é a questão. A Adesanya não pode deixar encurtar, né? Ele tem que se manter longe, beliscando, como ele sabe fazer muito bem. Mas em uma luta de 25 minutos é difícil fazer isso 100% do tempo. Cedo ou tarde, o Dricus, que não para de pressionar, pode conseguir chegar na distância para atingir com um golpe forte, como ele fez com o Whittaker, ou aplicar uma queda. Então, o que o Adesanya vai trazer para o jogo para poder resolver essa treta? Bem, falando na parte em pé, sabendo que o Dricus vai andar para frente, a estratégia do Adesanya será andar para trás, para poder manter essa distância. Com certeza ele terá que colocar o jogo de perna à prova. Será muita movimentação, recuo, busca de ângulos e até correr em algumas situações, caso for preciso. Tudo isso para não ficar com as costas perto da grade, que é onde o Dricus vai querer colocá-lo para entrar numa queda. Só que o Adesanya é especialista em manter esse jogo longo, desferindo golpes, beliscando aqui e ali e quebrando o adversário aos poucos. Uma luta que o Adesanya vai poder usar como referência, aliás, ele não precisa de referência porque ele já faz isso muito bem desde a sua carreira de kickboxing, mas a luta do Dricus contra o Darren Till é um bom exemplo de que a tática de se manter na distância, de preferência de canhoto, e desferindo golpes longos pode funcionar muito bem contra o atual campeão. Olha como o Darren Till, que é canhoto, dominou a luta no segundo round, mantendo a distância e colocando golpes retos, e aí o Dricus ficou dependendo de um erro do adversário para poder encurtar e colocar para baixo. E em um dia inspirado, será difícil o Adesanya errar nesse fundamento da distância. Junto com a movimentação, o Adesanya vai usar muito chutes na perna. Independente da base que o campeão adotar, seja ele de canhoto ou destro, acredito que o Adesanya vai querer machucar a perna da frente do Dricus para tirar um pouco da sua agressividade e a movimentação para frente, para que ele não possa firmar muito bem a perna no chão para desferir seus golpes mais fortes. E aí, junto com essa movimentação e os chutes na panturrilha, virá o pacote completo de fintas. A Adesanya é muito bom nas fintas, e elas
terão um efeito que o jab do Strickland tiveram no primeiro round da luta contra o Du Plessis, por exemplo, deixando o campeão receoso de se aproximar com combinações e muitos golpes provavelmente ficarão nos braços ou nos ombros ou passarão no vazio contra o Adesanya. Esse tipo de ataque do Dricus vai acontecer contra o Adesanya também, onde ele tira a cabeça para dentro do jab, desfere um overhand por cima. Na luta contra o Strickland foram algumas tentativas nesse primeiro round, mas que não chegaram no alvo. Portanto, eu acredito que boas fintas e esse longo alcance do Adesanya serão uma vantagem nessa luta na parte em pé. Mas claro, por mais ninja que o Adesanya seja na manutenção da distância, a luta eventualmente vai chegar na curta distância, falando ainda na parte em pé, e quando essa distância diminuir, o Adesanya tem as suas armas, que é essa tirada de cabeça voltando com um contragolpe. Nós já vimos uma das melhores apresentações do Adesanya contra o brasileiro Paulo Borrachinha, que também é um jogo no estilo do Dricus du Plessis, que é ir para frente. E nós sabemos que o Adesanya é mestre em combater esses estilos. Ele consegue ficar em uma distância para bater, porém sem ser atingido. Ele tira a cabeça, inclina para trás ou recua. E ao mesmo tempo ele deixa o seu golpe. E isso o Adesanya vai explorar, porque o Dricus já foi pego algumas vezes, já sentiu golpes dos adversários em algumas lutas. E indo para a luta agarrada agora, assim como na parte em pé a distância cedo ou tarde vai ser encurtada, na luta agarrada não será diferente, porque o campeão Dricus vai buscar essa situação, ele vai tentar grudar para colocar para baixo. E aí é onde entra os treinamentos hardcore do Adesanya, que mostrou em seus vlogs que está treinando muito treino de força, condicionamento e defesa de queda. Com certeza o Adesanya nesse tempo fora treinou pesado, ganhou massa muscular e provavelmente estará mais forte para essa luta. Então tudo indica que ele será capaz de defender algumas boas quedas do campeão, mas pela qualidade de quedas do Du Plessis, o primeiro, o segundo round, o sul-americano pode conseguir pressionar, colocar no chão, fazer o ground and pound, assim como ele fez contra o Darren Till. Só que no round seguinte, ele veio muito mais cansado, e aí o adversário conseguiu manter a distância e fazer um jogo na luta em pé. Então essa aqui que é a questão. A luta pode ir para o chão, deve ir para o chão em alguns momentos, mas se o campeão não conseguir resolver a parada ou danificar muito a performance do Israel Adesanya, ele pode vir mais cansado nos rounds seguintes e o Adesanya começar a impor o seu jogo. Mas no final das contas, quem vence? Quero que vocês me respondam aqui nos comentários quem você acha que leva ou para quem você está torcendo nessa peleja. Feito? Se gostou da prévia, porrada no like e a gente se vê no sábado, todos sintonizados no UFC Fight Pass. Valeu, abraço e até lá!